Olá, meus amados irmãos. Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês. Não tenho passado uns dias difíceis e há alguns dias atrás eu sofri um aborto espontâneo, mas eu sempre entendi, sempre tive a compreensão de que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Claro que não foi e não está sendo algo fácil, mas eu acredito sim que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Além desse processo, tem um processo ainda da minha saúde, de questão de diabetes e hipertensão, um pouco descontroladas. E às vezes dá aquele nervosismo, dá aquele medo, aquela ansiedade, mas nós não podemos nunca nos esquecer que Deus está conosco e que há um projeto maior em tudo isso, que às vezes eu posso não estar entendendo o porquê. Acredito que muito Deus tem tratado comigo há muito tempo de cuidar da minha saúde. Às vezes nós negligenciamos, nós priorizamos áreas emocionais, espirituais, financeiras, e nós esquecemos da nossa saúde, né? E isso aconteceu comigo. Comecei a priorizar certas áreas e cada vez mais fui esquecendo da minha saúde. Aí eu falava que era porque eu ainda não me acostumei na cidade, ainda não me situei quais são os melhores médicos, onde que ficam os laboratórios, de exames de imagem, e sempre comparando aqui com a outra cidade, com a capital. Então, fui deixando para trás e não fui cuidando da saúde até que chegou esse certo ponto. Claro que se isso for realmente propósito de Deus para minha vida, mesmo que eu cuidasse da saúde, aconteceria porque Ele queria me ensinar algo diferente, como ser grato mesmo diante das adversidades. E é isso que Paulo escreve aqui no Tessalonicenses, que eu quero ler junto com vocês, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E aqui é uma palavra que Paulo tem dito aos Tessalonicenses, que fala justamente da perseverança e a esperança no Senhor. E é isso que tem sido o meu sustento e o meu alimento nesses dias. Aconteceu no sábado, no domingo, o meu esposo precisava dar a palavra da oferta, era a primeira vez que ele ia subir no púlpito, levar uma palavra. E a gente pensou em não ir por conta da minha saúde, da debilidade, o emocional, mas eu falei para ele, e é o que eu quero passar para vocês, que a adoração mais linda que eu acho, que eu acredito que Deus receba, é no meio do sofrimento, sabe? Quando a gente tá tudo bem, na bonança, é muito fácil a gente adorar a Deus, é muito fácil a gente subir no púlpito, é muito fácil eu vir aqui gravar e falar para vocês de como foi bom o processo e tudo e tal, é muito fácil. Mas quando a gente tá no meio da tribulação, é muito difícil. Então eu falei para ele, não, a gente vai para a igreja, você vai levar a palavra da oferta. Porque eu acredito que isso vai chegar como um aroma suave às narinas de Deus, né? Quando foi quebrado aquele perfume caríssimo, era tudo que ela tinha, era aquele perfume, mas de nada valia, sabe? E muita gente tem aprendido que de nada vale o dinheiro se você não tem a presença. De nada vale realmente a saúde se você não tem a presença. Então Deus nos ensinou que em meio à doença nós temos que ter a presença. Em meio à saúde nós temos também que ter a presença.
todo momento a gente tem que ter a presença, tem que ter a esperança em Cristo, tem que ser focado, tem que ter fé. Hoje, eu peço para Deus o dom da fé. Então, eu já pedi para Deus dons da palavra de conhecimento, que eu acho lindo. Quando Jesus sabia exatamente o que falar para as pessoas. E eu pedia muito isso para Deus. Senhor, eu quero saber exatamente o que falar para as pessoas. Mas hoje eu entendi que eu preciso ter uma fé sobrenatural para poder compreender que aquela palavra que Deus está me dando para falar para outra pessoa é de Deus realmente. E aí Deus tem tratado no meu coração e gerou esse desejo de ter o dom da fé. Mesmo em meio a tempestades, continuar acreditando nas promessas de Deus. Houve um dia em que acontecia qualquer coisa fora do plano de Deus, fora do meu plano, né? Mas dentro do plano de Deus. E simplesmente eu mudava. Eu dizia, Deus não é por mim, Deus não está comigo, as promessas nunca vão se cumprir, eu estou fazendo algo errado. E hoje em dia não. Eu já tenho essa perspectiva, eu já tenho essa visão de que não importa o que aconteça. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de bênçãos de Deus, sim. Mesmo não acontecendo, eu creio que irá acontecer, né? Eu creio que eu virei aqui, contarei um testemunho de que não só eu engravidei novamente, mas que eu tive um neném, que a gravidez foi saudável, que era o que eu mais queria na minha vida, que eu fui curada sim da diabetes, que eu fui curada sim da hipertensão, que eu fui curada sim da asma. Muitas pessoas falam assim, Flaviane, se esse for o teu espinho na carne. Eu vou dizer assim, Paulo, quando pediu as 3 vezes, Deus falou não. Deus nunca me falou não. E às vezes a gente pega outras palavras, porque a pessoa lembrou de Paulo e o espinho da carne e pã, vou aceitar. Não, eu aceito se Deus me disser. Flaviane, você não vai ser curada, esse é o teu espinho na carne, aceita. Aí eu vou falar, tá bom, Deus, aceito, eis-me aqui. Mas enquanto ele não falar, eu persistirei pedindo e acreditando que eu vou receber. E assim eu quero que você persista. Eu quero causar em você essa persistência, essa perseverança em Cristo Jesus. Não persevere em médicos. Houve uma mulher que gastou tudo, a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que ela tinha em médicos. Para depois ela entender que existia um Deus que curava, mesmo se ela tocasse na orla. Ela nem ao menos chegou a pedir para ser curada. Ela apenas tocou na orla e foi curada. E esse milagre também mexeu comigo esses dias, sabe? A cura já está disponível, mas nós precisamos ir atrás dela nos lugares certos. Não sou contrário a buscar médicos, pelo contrário, eu busco, faço meus exames regulares, mas isso não tem impedido da minha diabetes evoluir, isso não tem impedido das coisas acontecerem e também não tem impedido da minha fé diminuir. É isso. É simplesmente buscar também nos homens uma resposta de Deus. Como assim? Eu vou no médico, vou tratar, mas a minha esperança não está nesse tratamento médico, a minha esperança está em Cristo Jesus. Se Cristo quiser usar os médicos, Ele vai usar os médicos. Se Ele não quiser, Ele não vai usar. E para mim, não importa. A gente não pode trocar Deus, os milagres de Deus, pela vida eterna. Nem sempre Deus vai nos dar algo que nós queremos, mas Ele sempre vai nos dar algo que nós necessitamos. E eu não troco o que eu tenho, eu não troco as minhas doenças. Se Deus disser assim, Flaviane, eu te curo hoje, mas você não vai para a vida eterna. Fala, não, Senhor, eu prefiro passar por essas tribulações. Paulo passou por muitas tribulações e não trocou isso pela vida eterna. Quando ele disse assim, a tua graça me basta. Quando Paulo falou isso, ele realmente sentia isso. E às vezes nós temos uma negativa de Deus e nós falamos,
Senhor, a tua graça me basta. Mas não tem bastado. Não tem bastado. E hoje eu chego para vocês dizendo assim, a graça de Deus me basta, a graça de Deus me basta. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dores emocionais, das dores físicas, mesmo diante de feridas, mesmo diante de tantas coisas, eu tenho dito para Deus, a tua graça me basta, Senhor, porque eu sei que um dia não haverá dores, um dia não haverá dores. Tudo isso aqui vai passar, nós viveremos na vida eterna. Que essa palavra, irmãos, venha tocar no coração de vocês, porque a vida eterna é eterna. E o que nós temos aqui é efêmero, é passageiro. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Até mais.